movimentando o mercado financeiro nesse pré-feriado, um dia onde a gente vê o Ibovespa operando numa leve queda de 0,3%, um dia inclusive que está com uma movimentação bastante fraca no Ibovespa, 7,6 bilhões de reais apenas movimentados até este exato momento, até onde a gente enxerga aqui essa movimentação do Ibovespa. É muito interessante monitorar, né, toda essa situação, interessante olhar que 2h30 da tarde a gente está com um volume muito baixo de movimentação no Ibovespa. Praticamente os investidores já deram um até logo pro Ibovespa e talvez retornem apenas na segunda-feira. A gente sabe, amanhã é feriado, a bolsa não abre aqui no Brasil, na sexta-feira tem a abertura de mercado, mas muito provavelmente a liquidez também vai ser bastante fraca, a movimentação de volume financeiro também bastante fraco, porque muita gente vai dar aquela famosa emendada. Nós vamos estar por aqui, mas, claro, trazendo também os destaques dessa quarta-feira. Dia muito importante na questão de indicadores de inflação. Nos Estados Unidos saiu o PPI, que é a inflação ao produtor, lá nos Estados Unidos, veio um pouco acima do esperado. Isso acaba acendendo um sinal de alerta para o Federal Reserve, acendendo um sinal de alerta também para os investidores que começam a monitorar a trajetória dessa inflação e os impactos dessa inflação, não hoje, não amanhã, mas num futuro próximo, porque a inflação ao produtor ela começa a se traduzir também em inflação ao consumidor, mas lá na frente, depois de todo o andar da cadeia, o andar da carruagem. Aqui no Brasil, a gente teve dado de inflação também, o IPCA, que acabou vindo um pouco melhor do que o esperado. Enquanto lá veio um pouco pior, aqui veio um pouco melhor do que o esperado. Já era esperada, obviamente, uma aceleração da inflação aqui no Brasil, e veio, sim, essa aceleração, mas num ritmo um pouco menor do que era aguardado pelo mercado. Se esperava algo em torno de 0,32%, 0,33% de aceleração, veio 0,26% de aceleração. Claro que continua, né, sendo monitorada a elevação da inflação de serviço, também toda a situação envolvendo combustíveis, energia, isso continuou pressionando um pouco essa inflação, mas nada que, no fim das contas, acabe gerando um alerta muito grande ou mudando qualquer tipo de plano de voo do Banco Central brasileiro em relação à trajetória de juros. Claro que é um alerta, claro que esse monitoramento da inflação acaba sendo muito importante por parte do Banco Central, mas, na visão de muitos economistas, não muda o plano de voo. O Banco Central brasileiro segue com a sua estratégia, segue derrubando 0,5 ponto percentual agora em novembro, talvez também 0,5 ponto percentual na reunião de dezembro. Principalmente, né, porque quando se olha para a inflação, está tendo, né, aquele repique, aquela volta da inflação, ainda está fora do teto da meta no acumulado dos últimos 12 meses, mas, é claro, é toda uma questão de monitoramento. Tem também, né, várias informações importantes, até mesmo hoje pela manhã, a Confederação Nacional da Indústria revisou a perspectiva de crescimento do PIB do Brasil e até um pouco mais otimista do que o próprio Ministério da Fazenda, do que próprias casas mais otimistas que já planejavam ali ou já estimavam um crescimento econômico da casa dos 3,25%. A CNI estima um crescimento agora em 2023 de 3,3%. Só para a gente ter uma base de comparação, o Boletim Focus dessa semana traz a perspectiva de crescimento de 2,96%, ainda abaixo dos 3%, enquanto a CNI busca ali ou projeta um crescimento um pouco maior. A gente fala, obviamente, de toda essa movimentação, né? Movimentação nos mercados que acabam repercutindo esses dados inflacionários, mas também repercutem um pouco do arrefecimento, né? Daquele ímpeto de alta das treasuries americanas. Claro que estava numa queda maior, né? No comecinho dessa quarta-feira, a gente teve uma queda importante nos prêmios das treasuries americanas e depois do dado de inflação, essa queda ficou um pouco menor, né? Não teve uma queda tão acentuada. Mesmo assim,
Claro que a gente comenta aqui que os juros por lá continuam bastante elevados, mas também isso acaba ajudando, segundo dirigentes do Fed, nesse aperto monetário. O discurso agora de vários membros do Fed é de que a taxa de juro longa mais alta já é um sinal ou já é um fator que contribui para o aperto monetário, não necessariamente fazendo com que o Federal Reserve ele necessite fazer algum ajuste residual. Vamos ver, né? Porque a reunião está logo ali, daqui praticamente 20 dias, daqui 20 dias teremos o início da reunião do Banco Central americano, juntamente e paralelamente com a reunião do Banco Central brasileiro, e a gente vai entender essas interpretações. Na Bolsa Brasileira, a gente cai 0,38%, como eu disse, num dia de um volume um pouco mais fraco, um volume um pouco menor. E o Marcos Saravalli já está aqui para a gente repercutir indicadores, para a gente repercutir cenário, para a gente repercutir impacto na Bolsa e para a gente repercutir também o pré-feriado, né, Saravalli? Afinal, também somos filhos de Deus. Muito boa tarde, Saravalli, sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Muito boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Vamos começar por essa última notícia, né? Essa última notícia é a mais importante. Nessa quarta-feira. E é engraçado, hoje o volume está tão fraco, até hoje, inclusive, a B3 divulgou seus dados aí operacionais referente ao mês de setembro, como foi um mês fraco, né? Um mês fraco em relação aos meses anteriores, em relação a 2022. Uma surpresa bastante negativa, mostrando que o investidor, sobretudo o investidor brasileiro, continua muito avesso a risco, né? Alocando muito pouco em renda variável. No net, né? Nas aplicações e resgates ainda sinalizando redução, né? Das aplicações, aumento dos resgates. O volume não tem sido muito bom. E hoje, essa quarta-feira, está engraçado você ficar atualizando, entra aí no seu home broker, na sua tela, no seu profit, atualiza, tem algumas ações que estão simplesmente paradas, né? Assim, não tem negociação, você atualiza lá, está subindo, caindo 1%. Você olha, está R$10. Aí você olha daqui meia hora, R$10. Depois da hora, daqui uma hora, R$10. Assim, não está tendo negócio em alguns papéis, impressionante o volume, como o mercado está parado nessa quarta-feira. Como você falou, tivemos diversas notícias e essa semana ela vai ser caracterizada, lógico que a gente ainda tem um dia, uma sexta-feira, né, um dia útil aqui nessa semana, mas ela vai ser caracterizada por mudança, minha opinião, mudança repentina de opiniões, né? Assim, fomos dormir domingo esperando uma reação extremamente negativa, abrimos com uma reação extremamente negativa, no mesmo dia viramos para o positivo. Na terça-feira quisemos ler só as notícias do Fed e de uma menor repercussão da guerra, e quarta-feira, o que a gente faz? Nada, né? Aí sem volume nenhum. Mas, já reforçando aqui, acho que é o primeiro ponto que eu queria debater, em relação a esse PCA. Na minha opinião, tivemos boas notícias que acho que o mercado até está reagindo de forma bastante morna, né, em relação a essa indicação. Se fosse tempos normais, né, de pressão e temperatura, na minha opinião, a reação seria muito positiva em relação a esse PCA de hoje, né, que podemos já debater aqui. Mas o ponto que eu queria falar, que acho que foi o grande destaque, é que se a gente tira ali a parte dos administrados, que tem sido a notícia ruim, que se a gente olha o acumulado dos 12 meses está péssimo, né, a questão dos administrados, e tem um efeito de impostos, você tem um efeito do próprio aumento de combustíveis recentes. Agora, se a gente olha, né, para uma abertura do IPCA, a gente tem uma leitura positiva. A gente tem alguns indicadores, né, sobretudo em alimentos, enfim, temos aí uma ponta positiva do IPCA. Então, eu volto a dizer, lógico que a gente está tendo, infelizmente, uma guerra no meio do caminho, assim como tivemos outras guerras. Eu não sei, é meio ruim comparar, mas a gente acaba comparando com Rússia e Ucrânia, os seus efeitos, né, no petróleo, na incerteza, na inflação. Mas, se a gente tivesse, imagina um cenário, né, que a gente até estava confirmando esse cenário até sexta-feira, de termos um desconto na nossa gasolina, ou seja, ter espaço para reduzir a gasolina, a gente já estaria rodando em perspectivas muito mais baixas da inflação nesse ano de 2023. Né? Mas, a princípio, acho que o grande resumo da inflação é rodando melhor do que o esperado, de uma forma geral, praticamente o que os economistas têm falado, né, durante essa quarta-feira. Carimba, né, consolida, confirma de que o Banco Central vai ter espaço, pelo menos nesse ano de 2023, de ter mais essas duas quedas de 50 basis points. A dúvida é em relação
a 24. Mas eu consegui encontrar alguma leitura positiva, né, excluindo ali a parte de administrados, que realmente foi uma decepção. Tem sido uma decepção no acumulado dos 12 meses bastante alto, mas o índice, de uma forma geral, aí ligeiramente, né, abaixo das expectativas, mostrando que sim, né, poderíamos, né, num cenário mais otimista, ter alguma aceleração de queda de juros no Brasil. Acho que só eu estou falando sobre isso agora, né? Acho que ninguém mais fala sobre esse tema. Acho que não, viu, Saravalli? Já está meio que contratadas as duas quedas de meio ponto percentual, sem possibilidade de mais quedas. Mas, Saravalli, um ponto importante que você citou aqui é que o cenário doméstico, principalmente do ponto de vista inflacionário, está comportado, está trazendo uma perspectiva boa. Então, vale aquele famoso se, né? Se as questões externas acabarem não piorando ou até mesmo trazendo uma melhora de perspectiva, talvez a gente já possa pensar novamente num juro terminal de 1 dígito, coisa que a curva de juro não precificava ou não tem precificado nos últimos dias. A gente já está sempre falando ali 10,25, 10,5, 9 está difícil, né? Nem que seja um 9 alto ali, né? 9,75, está complicado, está difícil, a régua está alta. Com um IPCA nesse jeito que veio, com a expectativa de uma inflação do jeito que está, talvez a gente já comece a pensar, principalmente quando a gente vê o cenário lá da curva de juros americana também cedendo um pouquinho, né? Não é um movimento muito forte, mas já está cedendo um pouquinho. Se a guerra não atrapalhar no preço do petróleo, talvez a gente tenha alguma possibilidade, talvez, de ver o juro no ano que vem em 1 dígito. A possibilidade eu tenho e eu acho que a probabilidade existe, ela é real, né? O mercado financeiro não quer concordar comigo, mas é justamente essa leitura que a gente está vendo. Assim, o lado ruim foi muito contribuído. Você pega o acumulado dos últimos 12 meses e está falando de administrado rodando ali na casa de 10%. Né? Quando a gente olha para a inflação de serviço, que sempre foi, né, o tom de preocupação do Banco Central na ata em relação à inflação de serviço, a gente está revisando para baixo. Né? Alguns meses atrás a gente está falando de uma inflação de serviços de 12 meses muito mais alta. E ela tem, de certa forma, rodado num tom mais baixo, aí, anualizado mais próximo de 5%. Então, olha essa diferença. Né? Se a gente mantiver ou tivermos menos preocupação, como você falou, em relação a administrados, e a inflação de serviços sendo benigna, por que não, né, voltarmos a pensar numa inflação, né, mais próxima do centro da meta e, consequentemente, os juros rodando em 1 dígito, como você falou. E é interessante e quanto que no curto prazo, também essa expectativa e esse comportamento da nossa curva de juros tem sido dependente, né, da curva de juros americana. Né? A curva de juros americana chegou a bater 4,8 lá de 10 anos, rapidamente veio para 4,55. A gente aqui também fecha muito rápido e algumas ações, como a gente viu durante essa semana, principalmente ontem, subindo forte. Então eu acredito sim que depois desse IPCA, não sei se semana que vem já no Boletim Focus, porque a gente tem um feriado, não sei se os economistas vão atualizar as suas projeções aí no meio do feriado, na sexta-feira, mas acredito que nas próximas semanas a gente possa ter ainda revisões para baixo desse IPCA acumulado de 2023, o que levaria talvez a acreditar que os economistas ou a curva de juros volte a apostar numa Selic aí pelo menos em 1 dígito no final de 2024. Né? Mas eu gostei, eu achei muito bom os dados do IPCA nessa leitura. De novo, se fosse um dia normal, normalizado, com volume, né, sem o estresse internacional, enfim, a reação para mim seria muito boa. Né? O mercado deveria receber bem esse índice de inflação hoje, né, publicado hoje pela manhã. E quando a gente olha para a inflação de serviços, né, Saravalli, que também tem sido uma preocupação do Banco Central e falado bastante, é muito vocal essa preocupação do Banco Central em relação à inflação de serviços, por mais que ela tenha tido uma leve acelerada em relação à leitura anterior de agosto, ela vem num movimento também, né, de um comportamento. Sim, ali, ela está mais tranquila, não está disparando, e isso também acaba ajudando esse cenário, né? Era o grande fator de pessimismo, de preocupação do Banco Central, dos economistas, da curva de juros. Só se falava de serviços, serviços, serviços e serviços. Se a gente olhar para os últimos 12 meses, o serviço
não é o que está estragando o IPCA agora. Pelo contrário, se a gente pegar a leitura hoje, os últimos 12 meses, ou a leitura agora de uma projeção de inflação de serviço, e pega a mesma opinião há 3 meses, 6 meses atrás, ela era completamente diferente, era a grande preocupação. Então a gente tem uma cesta, né, de indicadores dentro do IPCA, e quem tem atrapalhado muito aí, sim, tem sido os administrados por vários efeitos. Podemos dizer assim, é que é difícil em economia a gente falar que é não recorrente, porque todo mundo já esperava, né, e tem seus efeitos durante alguns meses, né, mas são efeitos pontuais. Agora a inflação de serviço tem sido o lado positivo, por isso que eu falo, imagina o Banco Central, que a gente trouxe todas essas semanas, os últimos dias, o Roberto Campos Neto está falando que a régua está ficando mais alta. Com essa inflação de hoje, ele deveria falar assim, aquela régua que estava mais alta deu uma diminuída, né? Ou seja, está me ajudando na questão da inflação corrente, ou seja, na inflação corrente, na inflação de serviço, tenho visto alguma surpresa positiva. Era esse recado que eu esperaria de um diretor, enfim, de um membro do Copom, do Comitê de Política Monetária, vir ao longo dos próximos dias para sinalizar para o mercado, talvez, de que tivemos realmente alguma leitura positiva, né? É difícil porque, acho que como a gente tem falado, confirma as próximas decisões, mas não quer dizer também que todo mundo vai sair acelerando, né, num super otimismo, pelo menos no curto prazo, né, nessas 2 próximas reuniões. Mas praticamente chancela, confirma esse movimento das próximas 2 reuniões. Eu ainda gostaria de ver, que a gente tem alguns dias ainda esse ano, né? Parece que o ano já está acabando, né? Mas eu gostaria de ver ainda esse ano 2023 a inflação dentro da meta, né? Acho que seria um ganha-ganha para todo mundo, para o mercado financeiro, para o governo, para o Banco Central, sim, 4,75 ou abaixo, acho que seria espetacular. E acho que temos espaço, temos condições para chegar nesses 4,75, que não é um consenso ainda, né? E dá um fôlego para o próximo ano também, né? Conseguiu fechar dentro, nem que seja do teto da meta, né? Para o ano que vem as coisas podem até ganhar mais fôlego, ganhar mais ânimo, baixar mais juro, né? Ter uma consequência, né, mais positiva diante de um cenário dentro da meta nesse ano. Né? E você já entra pelo menos com 2 representantes, vamos dizer assim, super importantes, que tivemos muito ruídos ao longo, principalmente do primeiro semestre. Foi importante entrar já um ano de 2024 com um alinhamento melhor, né, pelo menos um discurso muito alinhado entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Seria muito importante. Banco Central, o Ministério ajudou, vamos dizer assim, não tem responsável, né? Os dois têm a sua responsabilidade, o seu pedaço. Ajudamos aqui, conseguimos entregar um ano dentro do centro da meta, dentro da meta de inflação, legal, então vamos partir já. Podemos ser talvez um pouquinho mais agressivos em política monetária, pensar em outros pontos, mas acho que é importante também entrar num novo ano, né, que a gente sempre entra renovado, né? E a gente fala que tem em bolsa tem aquele efeito calendário, né, efeito de janeiro, historicamente janeiro sobe. Esse pode ser também um benefício para as bolsas subirem, para a nossa economia entrar num ano mais renovado, né? Esse alinhamento entre esses 2 players, né, super importantes, que a gente sabe que teve muito ruído. No curto prazo parece que estão muito mais alinhados, né? Até de certa forma um ativismo importante do Banco Central, mas pelo menos ficando distante. Porque é justamente isso, acho que a gente já conversou aqui, né, algumas vezes. Se entregar o que está no Boletim Fox, me corrija se eu estiver errado, mas 4,84, né? Por aí. 4,84, pessoal, é completamente diferente de 4,74, por exemplo, né? É 8,6, né? Mas é ligeiramente. Né? Mas assim, 4,80 é fora da meta. E 4,74 é dentro da meta, né? Então, assim, você vai ter que fazer um barulho gigantesco se ficar fora da meta, né? Então vai ser capa de jornal, a BMC vai noticiar no dia 2, 3, 4 de janeiro, falar, não entregou dentro da meta, e aí o que faz agora? O presidente do Banco Central pode cair, vamos fazer barulho, curva de juros, não tem mais espaço para reduzir juros. 4,74, ou entregou dentro da meta, o Banco Central está alinhado com o Ministério da Fazenda, tem espaço para reduzir os juros, mas é completamente diferente. Então, assim, os títulos aí das redações, né, já deixando um artigo pronto para o dia 2 de janeiro, né, assim, 0,05 nunca fez tanta diferença, né? Esse acho que é um bom título para uma redação da inflação de 2023. É o quase nada que virou tudo, né? Que vira o jogo, né? Vira o tamanho da discussão. E lembrando, tem toda, assim,
até o governo atual chegou a discutir, né? Pô, o Banco Central tem possibilidade de cair, de trocar, de chamar nem que sei o nome se chega a ser um impeachment, enfim. Mas fica aquele desgaste, né? Tem que ser, entre aspas, que a gente está brincando aqui de divulgar uma cartinha, por que ficou fora, enfim, né? Mas olhando para esse IPCA, vamos acompanhar aqui as projeções, mas isso esperaria do Boletim Focus ao longo das próximas semanas, né? Sai dos 4,86, né? Exatamente, para algo pelo menos que seja dentro da meta esse ano. Tá? E lembrando que não é um consenso ainda, né? Ainda tem economistas falando de 5 e tem economistas falando de 4,5, né? Parece meio ponto, mas é 0,5, mas é uma diferença muito grande esse espaço aí do IPCA, né? Mas, de novo, gostei, acho que deveria ser melhor recebido pelo mercado se não fosse todo esse estresse, principalmente internacional. A gente tem ainda preocupações adicionais em relação ao fiscal do Brasil, mas a princípio os números vieram bons, né? E já fazendo a última polêmica aqui, pessoal, eu acho que não quero trazer para debate assim, quem que colocou essa inflação de serviços nesse patamar. Porque a gente fala, não, é esse governo, é o governo anterior. É uma soma de fatores, né? Mas eu dou muito voto, né, muito peso à autoridade monetária, né, ao Banco Central. Foi um trabalho, né, que muita gente critica, né, ex post, que a gente chama, depois que acontece, não deveria ter ido para os 2% na taxa Selic lá na pandemia. Mas vamos entender o seguinte, reconhecer agora. O Banco Central é ruim, ter alta taxa de juros, machuca, gera possivelmente desemprego, gera custo de capital alto? Sim. Mas qual que é o resultado? Qual que é o mandato? Reduzir a inflação, trazer ela para o centro da meta, trazer para dentro da meta. O trabalho está sendo feito, o trabalho está sendo entregue e os resultados estão aí. Então, acho que a gente precisa reconhecer, sim, que é um trabalho duro, difícil, mas o resultado está aparecendo, né? Então, demora às vezes para aparecer, o Banco Central já tem falado muito sobre isso também. Quanto mais mecanismos de crédito independente, mais difícil a política monetária fazer efeito, mas o efeito vai aparecendo mais cedo ou mais tarde, né? Então, se for para parabenizar, é difícil, né? Assim, porque os outros vão falar, pô, por que você não deu parabéns para mim, né? Mas acho que quem merece, sim, é um trabalho duro e sério do Banco Central. É um trabalho difícil, né? Porque é um trabalho impopular, vamos dizer assim, né? Ô Saravalli, nessa impopularidade do Banco Central, inclusive recentemente a gente tem visto várias declarações, né, a respeito de uma necessidade do Banco Central não necessariamente já ter começado, e olha só, não necessariamente já ter começado o ciclo de flexibilização monetária, né? Até mesmo a gente trouxe aqui, né, uma entrevista do ex-diretor de política econômica do Banco Central, Fábio Kanczuk, ele falando que por ele, né, deixaria o juro mais alto até depreciar a economia, né, até trazer a economia mais para baixo para conseguir controlar com mais eficiência a inflação. E aí é interessante, né, porque quando você olha para trás, e aí muitos economistas têm essa perspectiva de que não deveria ter, de repente, levado para 2%. Assim como agora, alguns economistas falam não deveria ter levado para 13,75% e outros falando não deveria ter tirado dos 13,75%. Então, é um cenário muito sensível que, como você falou, mexe com custo de capital, mexe com expectativa, mexe com a alocação, mexe com investimento, mexe com o custo do crédito, enfim, tantas variáveis, né? Mas, se a gente parar para pensar, está trazendo a inflação, a de serviço, está trazendo para um cenário mais comportado. A inflação dos últimos meses, por mais que tenha esse repique, por conta de alguns preços ali mais voláteis, também está bastante comportado. Não necessariamente é o melhor dos mundos, mas as decisões elas são tomadas também sob muita pressão, né? Pressão externa, pressão interna, que acabam também precisando ali de uma sensibilidade para trazer um argumento também que valha para a decisão, né? O difícil é você ser 100% racional, né? É lógico que a gente tem muita ciência aí, o Banco Central tem pautado sim por exercer toda essa ciência, mas imagine o seguinte, ao longo desse ano a gente viu quantas vezes, né, o Roberto Campos ser convocado em diversos órgãos, enfim, comitês, para justificar, esclarecer todos esses pontos, né? Tivemos críticas públicas, né, do próprio governo, em jornais, enfim, entrevistas.
E também, o que eu sempre falo, aqui no Brasil, o mandato do Banco Central é focar num processo de controle inflacionário, né? Então, imagine o seguinte, eu entendo, acho que até as falas e a opinião do Kantchuk, mas também o Banco Central não quer ser responsabilizado por exercer também uma pressão muito grande na economia, na atividade econômica. Nos Estados Unidos tem esse mandato duplo, né? Em relação ao desemprego e em relação à inflação. Aqui no Brasil, tudo bem, vamos focar muito mais na questão da inflação. Mas mesmo assim, um presidente do Banco Central não quer ser marcado, responsabilizado, não quer ser lembrado pela história de que jogou, o Brasil poderia ter crescido de vez 3%, poderia ter crescido 4% naquele ano, se não fosse a política monetária. Poderia ter gerado 5 milhões de empregos se não fosse a política monetária, né? Começa a encontrar ruídos em diversos setores da economia, setor automobilístico, de peças, enfim, linha branca. Então, existe também essa responsabilidade econômica, né, de geração de emprego, de atividade, que também é muito grande, né? É lógico que assim, a gente tem as nossas responsabilidades, os nossos empregos, o nosso dia a dia, mas a gente tem que a gente chama uma sociedade cada vez mais que a gente precisa pensar. Então, se a gente olhar única e exclusivamente também para a questão de inflação, alguns economistas falam, se você pegar alguns modelos econômicos, você fala assim, a inflação, a taxa de juros norte-americana devia estar rodando 7% agora, né? Mas qual seria o Banco Central, a presidente do Banco Central norte-americano, que vai olhar única e exclusivamente ali para os modelos econométricos, jogar ali o modelo? Ok, a inflação poderia já estar mais próximo de 2%, mas consequentemente a economia americana não estaria gerando tanto emprego assim como está nesse momento. Então é sempre uma decisão, né, muito difícil de tomar, mas eu penso muito nesse lado, né? Os presidentes dos bancos centrais também não querem ser responsabilizados de olhar única e exclusivamente para a questão da inflação. Tem que olhar também para a questão da atividade, que acaba sendo a popularidade de qualquer governo, né? Então é uma decisão muito difícil. Tem alguns, até só curiosidade, pessoal, tem alguns jogos de algumas universidades, inclusive acho que o MIT tem alguns jogos que você consegue encontrar até pela internet, que são esses jogos aí de política monetária, né? Então você consegue se cadastrar lá, você começa a brincar de ser um presidente do Banco Central, começa a fazer essa decisão. Aí você joga os juros para cima, aí começa a gerar desemprego, aí tem uma hora que em pouco tempo você erra a mão, fala assim, caramba, que responsabilidade muito difícil, né? É muito rápido você errar e perder a mão numa política monetária. Isso eu estou falando de um jogo, né, que utiliza, lógico, bases históricas, né, mas mostra muito o quão difícil que é. Depois eu vou ver se eu pego e trago, deixo nas redes sociais aqui da BMC News. Sensacional, Marcos Saravalli, sensacional. E a gente pode expandir um pouco, né, também essa conversa, daqui a pouquinho depois do nosso break, sobre um outro ex-diretor do Banco Central, só que de política internacional, né, o Benny Parnes, que é sócio da SPX. Ele falou assim, o cuidado que o Brasil tem que tomar, e ele chamou de um caminhão no retrovisor, que é o título de 10 anos dos Estados Unidos, né, que o Banco Central tem que ser cauteloso para reduzir a taxa de juros nesse momento de elevação da taxa de juros de 10 anos. É uma questão bastante sensível que a gente tem debatido bastante aqui, mas a gente vai comentar daqui a pouquinho depois do intervalo, claro, trazendo também não só esse tema, mas também toda a movimentação do mercado financeiro aqui no Brasil. Um dia em que a gente começou o pregão ali meio sem direção, meio sem saber para onde que ia, com algumas quedas, depois algumas altas, aí a gente viu a curva de juros cedendo um pouco, o dólar cedendo, depois virou, né? O dólar sobe ligeiramente 0,2%, a curva de juros abrindo, né, em todos os trechos da sua curva, e também o Ibovespa para baixo, né, nesse dia caindo 0,3%, nesse dia de menor liquidez, menor movimentação, menor volume. Mas é um movimento que a gente vai comentar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Você continue com a gente, o BMC Market volta já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil
é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo. Informação importante, acabou de sair, 3 horas em ponto da tarde, foi divulgada a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Americano, a ata do Comitê de Política Monetária do FONC, trazendo ali os principais destaques, os principais argumentos utilizados pela autoridade monetária para a manutenção da taxa de juros no mesmo patamar que foi, inclusive, a decisão tomada na última reunião de política monetária. E aí, a ata ela é bastante extensa, né? Passando aqui pelos desenvolvimentos nos mercados financeiros, pelas operações do mercado aberto, falando, inclusive, sobre pontos específicos a respeito das taxas mais sensíveis à política monetária, inclusive falando sobre uma elevação, né, nos rendimentos dos títulos do Tesouro, terminando aí 40 pontos acima das medidas que foram tidas, né, na última reunião. Esse foi um ponto bastante importante sobre a taxa de juros americana, da taxa de juro mais longa. Também falou sobre a valorização do dólar, sobre todas as questões internacionais relativas a este cenário, né, que foi interpretado pelo Federal Reserve. E claro que falando também sobre condições fiscais, um ponto importante aqui, as condições financeiras dos Estados Unidos se tornaram mais restritivas, com essas taxas de juros de longo prazo mais elevadas, preços de ações mais baixos, um dólar mais forte, contribuindo aí para de uma forma aproximadamente igual para o aumento de vários índices e condições financeiras. E aí segue, né, toda essa argumentação sobre esse tema, depois faz uma análise da situação econômica pelos técnicos do Federal Reserve, sugerindo aí, e aí falando sobre os dados disponíveis, sobre produto interno bruto, do terceiro trimestre, né, falando que estava a aumentar num ritmo sólido no terceiro trimestre, falando sobre o mercado de trabalho que continuou restritivo, com uma taxa de desemprego bastante baixa e os ganhos dos empregos um tanto quanto mais brandos do que o observado
na reunião anterior, porém permanecendo bastante forte. E aí, pontuando, né, essa inflação ainda bastante elevada, bastante resiliente. Então, questão do mercado de trabalho, a questão inflacionária, os indicadores disponíveis de PIB também bastante importantes nessa ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. Posteriormente faz uma análise da situação financeira, né, falando aí dos dados econômicos que conduziram a aumentos moderados dessa trajetória no mercado de taxa de juros do Federal Reserve, também do rendimento dos títulos, né? Falando aí que os participantes do mercado apontaram uma série de fatores que contribuíram com essa movimentação no prazo mais longo, inclusive prêmios mais elevados, revisões de alta das perspectivas do mercado sobre a trajetória da dívida do Tesouro ao longo do tempo. É uma questão bastante importante também essa questão da trajetória da dívida. A ata segue falando sobre condições de crédito bancário, falou de crédito interno, falando inclusive de toda essa situação envolvendo cartão de crédito, inadimplência, que está sendo um ponto bastante sensível lá nos Estados Unidos, a inadimplência crescente e, claro, numa economia sustentada pelo crédito, pela alavancagem, pelo consumo, o crescimento de inadimplência e o crescimento do juro, isso acaba gerando, né, uma sensibilidade, gerando uma apreensão, inclusive sobre a qualidade do crédito, enfim, sobre a quantidade e qualidade dos empréstimos também. Posteriormente, durante a ata, como eu comentei aqui, é uma ata bastante extensa, o FONC sinaliza aqui as perspectivas econômicas do pessoal, falando aí que essas previsões econômicas projetadas pelos especialistas foi mais forte do que a previsão de julho, né, da última reunião, dos últimos 45 dias, uma vez que as despesas dos consumidores e as despesas das empresas estavam um pouco mais resilientes às condições financeiras mais restritivas, falando, inclusive, e sinalizando, né, essa inflação medida pelo PCI, que era esperado ali em cerca de 3,5% no final do ano, e aí prevendo que a inflação arrefeça ao longo dos próximos anos. Esperava-se, e aqui um ponto importante, que essa inflação total e básica dos preços se aproximasse próxima a 2% apenas em 2026. Tinha uma percepção até anterior de que talvez essa inflação medida pelo PCI e indicada pelo PCI já viesse para a meta de 2% por volta de 2025 segundo semestre, mas agora o Banco Central americano projetando ali apenas em 2026, mostrando um pouco mais de resiliência da inflação, mostrando um pouco dessa pressão aí inflacionária um pouco mais complicada de ser controlada com a política monetária. E aí um parênteses aqui, muito o que não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem se falado bastante também sobre essa segunda etapa do processo desinflacionário, que acaba não sendo muito fácil de combater com a política monetária, justamente porque é um quadro um pouco mais complexo, que a política monetária atua no primeiro estágio, o segundo estágio precisa de outros argumentos ali, de outras questões para conseguir trazer para a meta. E aí não necessariamente uma política monetária mais restritiva vai conseguir fazer com que essa inflação volte à meta tão rapidamente. É um processo um pouco mais demorado. Fechei o parênteses aqui para continuar com a ata do Federal Reserve, do FONC, na verdade, que é, obviamente, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, e falando aí sobre as opiniões, né, sobre as condições atuais e as perspectivas econômicas, falando que, em conjunto, os participantes submeteram essas projeções dos resultados mais prováveis para um crescimento do PIB, taxa de desemprego, inflação, ano após ano, de 2023 até 2023 e também mais para o longo prazo. E essas projeções se basearam nas avaliações individuais de política monetária, falando, inclusive, que houve ali apresentações de resumos, né, das projeções das políticas econômicas e que várias discussões foram feitas justamente para tomar essa decisão.
relacionadas, mais uma vez, mercado de trabalho, pressão inflacionária, resiliência da economia, crescimento econômico. E aí, finalmente chegaram à decisão e tomaram as ações da política do comitê. Então, houve essa discussão de política monetária dos membros do FONC e eles concordaram, né, que a atividade tinha uma expansão bastante importante, em ritmo sólido, e que a linguagem correspondente na declaração pós-reunião deveria ser alterada de moderada para sólida em relação ao crescimento econômico. Falaram também que os ganhos de emprego tinham abrandado nos últimos meses, mas permaneciam fortes e a taxa de desemprego permanecia baixa, a inflação permaneceu elevada. E aí traçam ali, né, toda essa conclusão, né, a respeito da decisão da política monetária e até mesmo sobre o tom da fala pós-reunião, principalmente quando se fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, quando ele faz a comunicação, ele lê o seu discurso e posteriormente dá a entrevista coletiva para os jornalistas presentes na reunião, após a reunião. Então, diante de todo esse contexto, o Federal Reserve tomou essa decisão aí, né, de manter essa taxa de juros aí de 5,25% a 5,5%, concordando, inclusive, que continuariam a avaliar as informações adicionais e suas implicações na política monetária. Claro, todo aquele processo de data dependência, né? Dependência dos dados para tomar as próximas decisões de política monetária, que ao determinar a extensão do reforço adicional da política, que pode ser apropriado para fazer regressar a inflação para 2% ao longo do tempo. Então, os membros concordaram em manter essa perspectiva mais contracionista da política monetária até justamente conseguir fazer essa convergência. Então, basicamente, esse é um resumo da ata, como eu comentei aqui, uma ata bastante extensa, trazendo argumento por argumento, discussão por discussão, que foi feita dentro dessa reunião de 2 dias do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, como votaram todos os dirigentes do Banco Central e também, né, como votaram cada um dos dirigentes, mostrando inclusive, né, uma votação unânime, né, que não houve nenhuma votação contra essa ação, essa ata, essa comunicação que acabou sendo divulgado posteriormente à reunião de política monetária. Ufa, Marco Saravalli, conseguimos trazer aqui, né, toda essa leitura, essa perspectiva da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. Fazer um parêntese aqui, nada diferente do que a gente já viu o Jerome Powell falar, do que a gente já viu os dirigentes falarem, nada diferente da comunicação, mas é interessante perceber esses argumentos, né, e a leitura que os dirigentes fazem, né, fazem sobre mercado de trabalho, inflação, PIB, enfim, é um arcabouço bastante amplo, né, inclusive com os choques internacionais que podem trazer algum tipo de perspectiva negativa para a condução da política monetária. Como você falou, tanta informação, mas e também acho que além de adicionar a sua fala, o que eu queria adicionar também é que deixa também margem de interpretação para todos os lados. Eu estava acompanhando o que você está falando aqui, a reação do mercado, do S&P 500, já esteve pior, né? Ou seja, de certa forma, além de algum copo meio cheio, melhorou um pouco, né? Nessa hora, agora praticamente 0-0, né? Desde o anúncio, né? da ata. Então, lendo ao longo do tempo, sem nenhuma grande novidade aqui. Acho que a grande leitura negativa é que ainda existe, a princípio, dentro da ata, uma maioria que se mostra propenso a sinalizar alguma possibilidade no futuro, deixa muito aberto, se pode ser nessa reunião, pode ser em outras reuniões, a possibilidade de, ou seja, você vê os Cs que eu coloquei, né? Isso é a interpretação da ata,
a possibilidade de um novo aumento ou a necessidade de um novo aumento. Então, são vários Cs. E isso, a princípio, lendo a ata, parece ser a maioria, mas não necessariamente, quase todos, enfim, não existe um consenso. Então, esse é o lado teoricamente negativo. Qual que é o lado positivo aqui? O lado positivo é que a ata reconhece também que, segundo os últimos dados, a inflação tem sinais de desaceleração. Então, esse é o lado do copo positivo, ou seja, a política monetária está fazendo seu efeito, está fazendo seu trabalho, tem um sinal de desaceleração. Qual que é o lado negativo dessa desaceleração? Que ainda está muito distante do centro da meta. Qual que é o lado positivo? Né? É que a gente tem realmente sinais, né, de que menor preocupação com o sistema financeiro, como a gente teve ali no primeiro semestre, sinais aí de realmente a política monetária vem fazendo efeito. Então, essa é o lado positivo, né? Então, esse tem sido o resumo da ata até o momento, tá? E o mercado, de novo, querendo ler, talvez muito mais uma sinalização de manutenção, pelo menos para essa reunião de novembro, do que uma possibilidade ou dúvida. Até, inclusive, interessante, a gente pode ver daqui a pouquinho, não sei se o Felipe ele tem o poder de ler a mente, né? Mas a gente pode ver daqui a pouquinho como é que está a precificação lá no CME Group. Mas até a abertura dessa manhã, até a parte da manhã, a gente já vem precificando quase que aí cerca de 90%, se falar a memória, a chance, a probabilidade de termos manutenção nessa reunião de novembro, né? Então, você conseguiu ler meu transmimento de pensação aqui ou não? A sua mente eu não li, Saravalli, mas quando você falou do CME Group, eu já tenho, obviamente, a aba aberta aqui. Eu só dei uma atualização, são 91,4%. Então aumentou ainda Deu um pouquinho mais. Deu uma ligeira elevação. Que era cerca de 90%, né? Por aí, era manhã. 89%, 90%. Mas 72% de manutenção em dezembro, 70% em janeiro, e aí vai reduzindo gradativamente até um possível começo do ciclo de corte no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Será que é para aquecer o coração dos investidores, Saravalli? Mas não, deixa para lá para frente a gente falar sobre isso. Mas é basicamente isso, projeção de manutenção de juros até maio do ano que vem. E é lógico que a gente está falando da ata, né, do documento em relação à última reunião do FONC. Tá? O documento ele foi escrito faz muito tempo, né, dentro desse interim, então ele não inclui os últimos eventos de geopolítica, não inclui essas preocupações. Até inclusive eu estava vendo aqui algumas opiniões de economistas estrategistas internacionais falando justamente o que a gente vem falando aqui, que vem sendo a minha defesa. O mercado financeiro mundial vem dando pouco peso, pouca importância, né, se preocupando pouco em relação aos possíveis desdobramentos em relação a essa guerra entre Hamas e Israel. Tá? Então, eu já não estou mais sozinho nessa opinião, já começam a aparecer outras opiniões aqui. Mas hoje, como a gente está falando de ata, é importante a próxima reunião do FED, como é que ele vai colocar o peso dentro dessa informação. Mas eu ouso dizer que o peso pode ser relativamente pequeno, porque a gente teve o estresse do petróleo, mas foi momentâneo. Ele volta num patamar que a gente já estava alguns meses anteriores, e ele não foi muito duradouro. Ou seja, ali durante o domingo, que a gente falou ontem, né, o domingo, todo mundo esperava que ele fosse para 90, 95, 100, acabou não se concretizando esse cenário, ou seja, o pior cenário. Então, acredito que o Banco Central, na reunião de novembro, vai incluir isso dentro do seu comunicado, dentro da ata, mas talvez não dê o peso também grande, porque a gente não tem um grande estresse. Mas, a princípio, também, os dirigentes na ata vêm falando, né, a gente quer ver mais dados que indiquem que as pressões sobre a inflação realmente estão desacelerando, né? A gente não vê ainda esses argumentos, né? Até a gente fala o seguinte, pessoal, o payroll da sexta-feira, ele foi tão ruim, né, que ele trouxe opiniões extremas, né? Então teve gente que achou péssimo, que foi a primeira reação. De lá para cá a bolsa só subiu, as curvas de juros só fecharam, né? Então, acho que é justamente isso. Os dirigentes estão falando, a gente precisa de mais dados, mostrando realmente que a economia também está passando por um cenário de desaceleração. Então, tem um recado que ele fala também na ata que chega a ser contradizente no sentido assim, ele fala assim, as expectativas de inflação estão super ancoradas, só que estão super ancoradas fora do centro da meta.
né? Então, Está para ancorada mim, para cima. eu não sei que conceito é esse de Está ancorada na desancoragem, né? Exatamente. Então, pelo menos essa foi a minha interpretação. a não ser que tenha uma mensagem aí de que talvez a meta não vai ser essa, né? Ou assim, vamos aceitar, talvez, né? É isso que o mercado vem... Um cenário mais inflacionário. Daqui talvez pra assim, frente. realmente a nossa meta de curto prazo não seja 2%. A gente vai ter que aceitar conviver com 2,5%, 3%. E essa seja a nova realidade por muito tempo do padrão americano. Então, acho que essa é a discussão. Porque ele está falando, está ancorado, mas ele está muito distante da nossa meta atual, o centro da meta, para mim está desancorado. Né? Ninguém está acreditando que vai chegar pelo menos no curto prazo. Então, se falando, talvez, meados de 2025, enfim, se aproximar. Aqui na ata falou 2026, né? Então. Para convergir para 2% é 26. Então, provavelmente, essa vai ser a discussão. Daqui a pouco a gente vai começar a discutir nos encontros, né, anuais, enfim, em Jackson Hole da vida, nesses encontros, talvez a nossa meta não seja mais 2%. A gente vai ter que saber conviver com uma meta que padrões americanos seja alta, né? Mas imagina para um brasileiro falar assim, não é mais 2%, é 2,5%, 3%. Você pode falar assim, de um lado do copo meio cheio, não, é só alterar de 2 para 3. Não, é só alterar 50% a sua meta para cima, né? Mas provavelmente essa discussão que os economistas já começam a ter. Talvez começar a conviver, até para não ter uma recessão tão forte, que acho que também a ata também falou sobre atividade, alguns pontos sobre atividade, né? Mas para não ter uma recessão tão forte, melhor conviver com uma inflação ou buscar um centro da meta que seja mais factível no curto prazo, né? Já que a própria ata está falando, 23 não, 24 não, 25 talvez não, talvez a gente fale em 26, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer na semana que vem, né? Imagina em 26, ou seja, estão empurrando lá para frente, não, em 2026 a gente resolve esse centro da meta, né? Ô Saravalli, você sabe que mais cedo, né, a gente estava repercutindo a participação do Campos Neto naquele fórum, né, global, lá do FMI, lá que está acontecendo em Marrakech, lá no Marrocos, e ele colocou alguns questionamentos que eu acho que cabe muito nessa perspectiva que você citou aqui desse processo desancorado das expectativas de inflação, um pouquinho mais elevados, a ancoragem na desancoragem. Ele questionou o seguinte, ele falou, será que esse processo de desinflação pode parar em níveis mais altos globalmente, ou seja, ter uma inflação mais alta? Se isso acabar sendo verdade, se essa inflação for mais alta, o que vai acontecer? Quais vão ser os próximos passos? A gente vai ser obrigado a viver com taxa de juros mais altas por mais tempo, por um longo tempo ainda, por um longo período, sem nenhum tipo de perspectiva de queda de juros? E aí a grande pergunta, né? O que isso pode trazer de impacto para os emergentes? O Campos Neto bastante preocupado com esse processo ainda, que acaba sendo explícito na ata do FONC agora, que a expectativa da inflação, né, está mais ou menos ancorada fora, bem acima da meta. Isso aí pode ser um ponto bastante sensível na dinâmica dos emergentes daqui para frente, caso esse cenário se perpetue por alguns anos ainda. A clássica pergunta, né? O que será de nós, né? O que será de nós? Porque justamente acho que é essa a preocupação. Se a gente tem com essa preocupação nos Estados Unidos, a grande preocupação de 1 mês, 2 meses para cá no Brasil, junto com a classe, né, de economistas, talvez o nosso juro neutro, né, de longo prazo, a gente não consiga atingir, ou a gente vai ter que compensar em algum ponto, ou a gente vai ter que aceitar uma realidade diferente, que a gente esperava uma realidade diferente há 3 meses atrás, esse nosso juro neutro seja algo mais próximo de 9%, 10% no longo prazo. Então, acho que essa é a discussão que a gente vai trazer aqui no marketing ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, entender o seguinte, como é que foi esse recado aqui da ata do FONC, né, do Banco Central Americano, se realmente, né, o Banco Central Americano e a comunidade começar a aceitar uma inflação mais alta nos Estados Unidos, um juro mais alto, aqui no Brasil a gente não vai conseguir ter uma expectativa de inflação nominal no longo prazo de 6%, 7%, 8%. A gente vai ter que trabalhar com um patamar maior. Essa é uma continha que os economistas tentam fazer a sua vida inteira, né, o que seria o juro, né, de longo prazo, né, a sua taxa neutra, né, de juros, e tem essa preocupação no Brasil. E a gente nunca consegue chegar nessa conta porque grande parte dos momentos que a gente está fazendo essa conta, como agora, não depende só de nós, né? Depende de nós, de política, de economia, mas também
no cenário internacional. Mas a grande discussão é se o juro neutro nos Estados Unidos, pelo menos no curto prazo eu estou falando 3, 4, 5 anos para frente, não adianta focar em 2%, né? Aqui no Brasil também talvez não adiante focar em 6, 7, 8%. Né? Isso eu digo numa taxa de longo prazo. Melhor a gente aceitar que seja mais próximo de 9, 10%. E é um pouco essa discussão que a própria curva do DI está tendo nesse exato momento. Né? Ou seja, vamos ter espaço, mas enquanto o mundo está se questionando realmente qual que é a sua taxa, né, neutra de juros, aqui também a gente vai ter que passar por essa discussão. Né? Então, todo economista que vier aqui, a gente já deixa a primeira pergunta, né, qual que é a taxa neutra, né, de juros de longo prazo aqui no Brasil. Né? A primeira pergunta para os nossos entrevistados. E a gente vai ver que tem várias opiniões diferentes, como a gente até viu na Selic de curto prazo. Né? A Selic de curto prazo já tem várias opiniões diferentes, aqui também para essa taxa de longo prazo. Né? É difícil, né? O que poderia trazer essa taxa de longo prazo para baixo é se a gente fizer uma lição de casa gigantesca em relação ao lado fiscal, que a princípio, acho que não tem ninguém discutindo esse tema, né? A questão de realmente termos, né, um compromisso de termos superávites, né, ao longo de muito tempo para a gente reduzir essa taxa de juros de longo prazo aqui no Brasil. Mas acho que essa discussão ainda está longe de acontecer, por isso que a gente ainda vai sendo dependente, como diz, né, o Banco Central americano, dependendo dos dados. Só que a gente depende dos nossos dados e dados de muita gente para chegar nessa conta, nesse cálculo. Né? Boa, Marcos Saravalli. É um ponto muito importante e todo mundo, imagino, deva discutir, por mais que a gente esteja olhando muito lá para fora, né? Toda essa dinâmica da taxa de juros americana, dessa curva de juros americana, de toda a movimentação que isso pode trazer para o Brasil. Fazer a lição de casa é importantíssimo, né? É fundamental, eu diria, justamente para a gente ter um ambiente propício aí para quando as coisas melhorarem lá fora, né? Quando a poeira baixar, a gente ter uma via aí de crescimento. Tem até, eu trago aqui agora, o Saravalli tem até uma publicação, né, na rede social, e aí eu achei bem interessante, que eu queria entender um pouco. Você falou assim, a gente tem que fazer a lição de casa, né? Para a gente poder ter até um desenvolvimento um pouco melhor quando as coisas estiverem um pouco mais claras lá fora. Você sabe que o ex-estrategista lá do Goldman Sachs, o Robin Brooks, ele fez uma postagem na rede social que eu achei bem interessante, falando que a instabilidade global é boa para o Brasil, que esse aumento na taxa de juros nos Estados Unidos deu uma arrefecida por conta de uma coisa que ele chamou de fuga para a segurança. E ele coloca o Brasil como uma espécie de ambiente seguro, porque a nova dinâmica acaba trazendo o Brasil como um porto seguro global. Eu achei interessante, porque assim, é uma pessoa bastante respeitada no mercado, tem algumas opiniões polêmicas? Tem, mas que interpretação é essa que o Brasil está sendo um porto seguro global justamente com essa apreciação do real? Eu queria entender a sua visão, Saravalli, como que a gente ainda não fez a lição de casa, a gente está tentando fazer a lição de casa, a gente está sendo muito impactado com o cenário global. Cadê essa segurança do Brasil em relação ao cenário Primeiro você já externo? percebe que ele não é um brasileiro, né? Provavelmente é uma visão de fora, é importante respeitar uma visão de fora. Mas acho que esses dois pontos, tentando entender, interpretar essa opinião e essa fala. Primeiro ponto, quando a gente fala talvez de porto seguro, na visão dele, como um estrategista de alocação, ele vai comparar com outros países. Então, quando a gente fala assim, pô, que país da América Latina vai crescer 3% esse ano? Né? Que país da América Latina pode ter uma valorização da sua moeda? Enfim, você começa a ter essa soma de fatores. Que país da América Latina está realmente com controle da inflação? Da América Latina, eu digo assim, comparado à África do Sul, comparado à Turquia, comparado a outros países emergentes, comparado à Rússia, né? Perguntar para ele assim, ó, se tiver $1 milhão, você vai investir na Rússia ou no Brasil? Ele vai falar Brasil. Você vai falar, você vai investir na Turquia ou no Brasil? Brasil. Você vai investir na Argentina ou no Brasil? No Brasil. Então, esse é o primeiro ponto, olhando para a análise dele. Acho que ele está falando muito no relativo, né? O Brasil pode se tornar um porto seguro nas preferências, nas opções que a gente tem nesse momento de emergente. Eu concordo, né? A gente pode se tornar uma preferência dentro desse portfólio.
E o segundo ponto, a gente sempre lembra que o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Com todo esse cenário também de valorização das commodities, pensa o seguinte, Rússia e Ucrânia, ele tende a piorar preço de commodity, né? De uma forma geral. Agora, Hamas e Israel, né? Oriente Médio, tende a piorar preços de commodity de uma forma geral. Por incrível que pareça, por exemplo, a gente tem aqui a Venezuela. A Venezuela poderia estar se beneficiando desse preço de petróleo. Mas você olha a curva de produção da Venezuela, a Venezuela tem muita reserva, mas não tem produção. O Brasil tem muita reserva, bem menos do que a Venezuela, mas tem muita produção. Quando a gente compara produção com produção, quem está sendo mais beneficiado nesse contexto é o Brasil. Então, acho que o segundo ponto, né, que ele está falando, né, açúcar, outras commodities também, ele está falando muito dos relativos. Quem que é o país da América Latina que pode ainda sair beneficiado dentro desse contexto é o Brasil particularmente. É o Brasil em relação à Turquia. Não, o Brasil vai sair mais beneficiado. O Brasil em relação à África do Sul. A África do Sul também é exportador de commodities, mas algumas metálicas, enfim, algumas específicas. O Brasil pode sair fortalecido. Então, dentro desse relativo também acredito que seja esse contexto, essa avaliação, né? Então, assim, Brasil reduzindo juros, Brasil, queira ou não, mas aquela velha frase, a gente tem um arcabouço fiscal, que pode trazer tem todo questionamento, crítica, enfim, mas pode trazer alguma previsibilidade em relação à situação fiscal. Temos realmente um país democrático, né? Temos uma soma de fatores que traz essa segurança. Então, talvez, somando, né, tentando ler essa opinião, né, temos melhores condições no relativo, né, na preferência do destino dos recursos, quando se fala em alocação, talvez sim, né? O Porto Seguro em relação à Argentina, Porto Seguro em relação à Turquia, Porto Seguro em relação à África do Sul. Aí eu concordo sim com a opinião dele. Boa, Marcos Saravalli, mas o que me chama a atenção, eu achei até interessante quando você falou, é uma visão do estrangeiro. Se o estrangeiro está vendo a gente bem, quem sabe que continue. A grana não volta. A gente vai continuar monitorando, porque segunda-feira já entraram mais de 300 milhões, né? Depois de uma longa saída de recursos, voltou para a Bolsa aí trezentinho, Saravalli. Pode voltar mais, gringo. É isso, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Daqui a pouquinho o BMC Market estará novamente aqui na sua programação. Fica com a gente, o intervalo é rapidinho. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor.
Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, trazendo uma notícia importante aqui para todo mundo que nos acompanha. Depois de um longo inverno, mais conhecido como o pregão de hoje, no patamar negativo, Ibovespa virou, hein? Ibovespa virou para o patamar positivo, 0,02% de alta. É um nada? É um nada. Mas, pelo menos, eu estou olhando um candlezinho verde aqui na minha tela, no meu profit da Nelogica, e estamos aos 116.813 pontos. É um cheiro de alta? É um cheiro de alta, mas pelo menos completa o 4º pregão consecutivo de alta. Que beleza, hein? Depois do anúncio ali da liberação, né, da ata do Federal Reserve, da última reunião de política monetária, a gente teve uma mudança um pouco aí na dinâmica dos mercados. A gente vê, inclusive, os mercados americanos, as bolsas americanas, também tendo uma reação tanto quanto positiva até depois um pouco mais dessa digestão da ata do FONC, e a gente vê também, né, a bolsa virando pro patamar positivo, ligeiramente. Vamos esperar para ver como é que fica. Para comentar um pouquinho, para a gente bater um papo a respeito de movimento de bolsa, para a gente falar um pouquinho sobre esse dia, um pouco de volume mais reduzido e também de algumas perspectivas para o nosso mercado, chamar aqui o Maurício Galego, ele que é gestor de renda variável da Soma Investimentos. Maurício, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Obrigado por participar aqui no BMC Market com a gente. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Saravalli. Boa tarde a todos. Boa tarde. Maurício, eu estava até comentando aqui, né, ligeiramente, a gente teve um pregão um pouco mais tenso hoje, né, um volume reduzido, poucos negócios sendo realizados, menos volume do que, inclusive, os últimos dias que já estavam um pouco reduzidos, esse feriado batendo na porta, deixando as coisas meio paradas no nosso Ibovespa. Mas, depois da divulgação da ata, né, do FONC, a gente percebeu alguma movimentação, trazendo de repente um respiro para o mercado financeiro. A questão lá nos Estados Unidos, a dinâmica dos mercados por lá, a dinâmica da economia por lá, está trazendo bastante alerta, cautela aqui para a gente, né, ditando um pouco do nosso ritmo aqui, seja para alta ou seja para baixa. Como que você está vendo esses movimentos? Como que você está interpretando nessa dinâmica que a gente está vivendo atualmente? O que você está vendo de possibilidades, de argumentos até para a gente, de repente, ter dias melhores aí pela frente? Não, vamos lá, acho que vamos analisar o mercado dos últimos 2 meses para cá. Eu acho que as ações de empresas que são cíclicas, que dependem muito de taxa de juros, elas sofreram demais. Então, se a gente isolar as ações, por exemplo, só de home builders, de shopping centers, de consumo, varejo, são empresas aí que caíram 30%, 40%. Né? O que segurou o Ibovespa foram as ações de Petrobras, e os bancos não caíram tanto. Né? A Vale também ficou bastante estável. Se a gente separar, então, o Ibovespa do índice Small Cap, a gente vê que o índice Small Cap performou muito mal. Então, esses últimos 2 meses, a retórica foi muito nesse sentido, né, de sair de risco, migrar para um porto seguro e taxas de juros aumentando lá fora, nos Estados Unidos, e aqui meio que uma discussão de como que o governo ia equalizar a questão fiscal. Né? Então, e aí o mercado chegou num ponto de exagero na semana passada, e a gente abriu a semana com uma guerra, né? Então, foi muito difícil. A gente está tendo os últimos 4 pregões, você falou de alta aí, e o índice Small Cap tirou uns 2 pontos do Ibovespa nos últimos 2 pregões, e isso faz com que a gente perceba que o mercado chegou num limite e começou a tomar risco de novo, né? Então, muitas ações aí começaram a subir bastante, tivemos aquelas ações que têm muita dificuldade, muita dívida, os negócios deprimidos começaram a subir bastante, né? Então, a gente percebeu um certo que a gente chama, nós gestores chamamos de rotation, né? As carteiras ficaram sendo rotacionadas. A gente saiu dessas ações
que são mais porto seguro, que vão bem com juros altos, exportadoras, né, papel celulose, bancos, Petro e Vale, e um rotacional para começar uma certa tomada de risco nessas ações. Hoje, está tendo uma realização de lucro. Então, nós tivemos, seria o terceiro dia, né, de alta seguida depois de ontem, e hoje o small cap está negativo. Apesar do Ibovespa estar no 0 a 0, um pouquinho positivo, o small cap está negativo no dia por conta disso. Né? Então, é muito difícil. A taxa de juros está ditando o ritmo, e também aqui, né, você olha a curva longa da taxa de juros aí, juros para 10 anos, 5 anos para cima, ficou super empinado, né? Teve um estresse mesmo muito grande. E aí essas ações, essas empresas sofrem muito, e a gente viu isso muito claro no nosso mercado aqui doméstico. Boa. Maurício, muito boa tarde. Acho que primeiro entendendo um pouco da reação, só para entender um pouco da reação desse IPCA de hoje, particularmente, né? Até estava brincando com o Felipe aqui, o volume está tão fraco que parece que ninguém quer reagir, né? Nem para bem, nem para mal. Se olha as ações, algumas ações se atualizam ali e não sai do lugar, né? Não tem negócio. Mas como é que você vê o impacto desse IPCA, tudo mais constante, principalmente para o mundo do equity, né? No mundo da renda variável? No sentido assim, será que o mercado volta talvez a precificar aquelas ações mais ligadas que a gente chama a taxa de juros, tem essa correlação, setor de concessões, energia, shopping center, construção civil, que chegou a ser um determinado momento ali do ano, né, bastante demandada, algumas se valorizaram bastante e de certa forma agora ficaram meio estáveis agora por conta dessa abertura da curva de juros de novo. Como é que você vê o impacto do IPCA agora, daqui até o final do ano, depois dessa leitura nas ações particularmente? O terceiro movimento, no começo do ano até março, meados de março, o Banco Central falava muito em ancoragem de expectativas, né, de inflação. Isso começou a acontecer e sair no Boletim Focus a partir de meados de março. E aí essas ações mais cíclicas subiram muito, tiveram empresas de custo civil que mais do que dobraram, né? A gente viu algumas small caps aí super deprimidas. Tanto é que o índice small cap, né, eu gosto muito de comparar o índice small cap com o índice Ibovespa, ele estava, acho que 10 pontos atrás do Ibovespa, e terminou esse ciclo lá em junho, esse ciclo de alta, muito acima do Ibovespa, se eu não me engano, perto de 10 pontos também. Só que essa volta, de novo, que é esse terceiro movimento que a gente observou, essa realização de julho para cá, fez com que essas ações caíssem de novo. Então, assim, é muito difícil a gente ter um horizonte de longo prazo, né, nesse tipo de empresa que é muito ancorada à taxa de juros. E aí o que dita a taxa de juros é o índice de inflação. Então esse IPCA meio que não surpreendendo nem para um lado nem para o outro, então meio que o negócio está meio parado, né, faz com que a gente fique meio em compasso de espera. No entanto, muito provavelmente a gente não vai ver mudança na expectativa do final do ciclo, que é 9% lá no final de 2024. Né? Enquanto isso não mudar, o cenário está dado. Então, parece que o mercado ainda aposta nesse ciclo ficando a 9% lá em 2024, né? E aí a partir dali que seria a briga para ver se cai mais, se fica estável durante mais algum tempo, alguma coisa nesse sentido. Então, essas ações, elas vão ficar sempre muito reativas a esse tipo de dado, né? Então, assim, parece que nada mudou realmente com relação a IPCA, apesar da taxa de juros dos Estados Unidos ter aumentado no mercado, aqui também tem também aumentado, o IPCA ele parece estar bem comportado. Então, a gente não tem mudança, não tem choque de combustível, mas antes de acontecer a guerra aqui no final de semana, a Petrobras estava praticamente em linha com os preços internacionais na gasolina. Então, o petróleo tinha voltado, o dólar tinha valorizado, mas não para compensar a queda do petróleo, e acho que a Petrobras estava 1 centavo abaixo do
PPI, né? Então, do índice de paridade de preços internacionais. Então, se a Petrobras está mais ou menos alinhada, apesar da alta do petróleo por conta da guerra agora na segunda-feira, e a gente tem 2 dias mais estáveis com realização, parece que a Petrobras está observando de longe e não está perdendo dinheiro, né? E talvez não tenha que aumentar o preço do combustível no primeiro momento. Isso traz uma tranquilidade para o IPCA, já que a partir de alimentos aí está trazendo boas surpresas, né? Eu não vi o número a fundo hoje, só vi o número inteiro, cheio, mas os últimos é que os alimentos vinham com uma surpresa positiva, apesar dos combustíveis, o combustível está subindo. Mas isso faz com que o mercado fique muito atento e a gente tem essas reações absurdas aí, né, de ações que podem subir em 2 dias 15%, 20%, né? Então, o investidor tem que ficar muito atento a isso, né? E se for uma retomada de movimento, tem algumas ações aí que caíram 50% nesses 3 meses, 40% nesses 3 meses. E elas podem sim retomar, dada a sensibilidade nos balanços dessas empresas com relação à taxa de juros, né? No entanto, a expectativa do mercado, como eu disse antes, não mudou ainda, né? A gente não tem nenhuma mudança de expectativa para o final do ciclo, que continua 9% lá em dezembro de 24. Ô Maurício, você estava falando, né, sobre esse comportamento dos preços, né, inclusive do petróleo, antes dessa questão da guerra. A gente sabe, pelo menos até o momento, não impactou tão fortemente quanto se imaginou, quanto até tentou se comparar com a questão da guerra lá na Rússia e Ucrânia, mas até o momento porque a situação do conflito ainda está muito restrito lá, Israel, Palestina, a faixa de Gaza não se alastrou para os países mais vizinhos. Se mantiver nessa perspectiva, a gente pode ter um petróleo ainda para baixo, né, trazendo a mesma perspectiva que estava antes desse conflito, o que acaba ajudando, inclusive, no próprio IPCA, nessa dinâmica da gente até chegar no fim do ano perto ou até mesmo dentro do teto da meta, né? Interessante para essa dinâmica econômica, e a Petrobras mantendo essa perspectiva, né, de, às vezes, o preço ainda está um pouco elevado, não está tão reduzido assim, ainda um bom cenário para a Petrobras. Você vê que, mesmo sem esse choque mais elevado de petróleo, a Petrobras pode ainda se sair bem nesse cenário, com os preços do jeito que estão, com os preços nos patamares atuais. Isso tende também a beneficiar a empresa? Sim. Se a gente olhar os múltiplos da Petrobras, hoje é uma empresa super barata, né? O preço-lucro dela 4 vezes, alguma coisa do tipo. Realmente, as estatais da Petrobras, Banco do Brasil, são empresas super baratas no mercado, e elas são penalizadas no risco político, né? Agora, nesse nível de petróleo, mesmo acima de 80, 85 dólares, a gente tem as juniors, né, que são alternativas à Petrobras, com muito mais risco, né, e aí o componente delas também seria a taxa de juros, não só petróleo, né? Então acho que a Petrobras, por ser grande, consolidada, não ter um crescimento absurdo embutido no seu case de investimento, é uma empresa que é muito mais sensível ao petróleo. Agora, se pegar 3R, PetroRecôncavo, um pouco, a PetroRio a PetroRio já está mais para a Petrobras do que para uma Júnior, né, na dinâmica de preços. Tanto é que, se vocês forem observar hoje, dá para a gente observar bem que a Petrobras e a PetroRio estão para um lado, a PetroRecôncavo e a 3R para outro, né? Então, por quê? Porque acaba sendo uma troca no portfólio, onde você vai troca o risco, né, de execução pela segurança da consolidação das empresas, né? Então, assim, mas mesmo assim, a Petrobras, o grande risco da Petrobras era a política de dividendos. Isso foi sanado há alguns meses atrás, aí, de 3 meses, não me lembro, mais ou menos, e o papel performou muito bem, ele tem performado muito bem, né, no ano. Então, parece ser uma ação que
quase obrigatório um gestor ter na carteira pelo tamanho que ela representa no Ibovespa, né? E pela falta de alternativos enquanto a taxa de juros estiver nessa turbulência. Mas a partir do momento que a gente começa a ver arrefecendo de novo, os investidores vão migrar, rotacionar essa posição de Petrobras para as empresas menores com maior risco de execução. E a 3R, por exemplo, é uma empresa que deve entregar muito aí nos próximos anos, né? Até muita gente defende como um case que é uma PetroRio há 3 anos atrás, né? Acredito muito nisso também. A gente tem visto que o que opera lá é muito eficiente, muito competente. Maravilha. Maurício, eu agradeço a sua participação. Hoje um pouquinho mais rápido é o nosso papo, mas obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Espero que volte mais vezes aqui na nossa programação para a gente poder estender até um pouco mais esse papo, esses cases, inclusive. 3R é um case que interessa bastante a nossa audiência e a gente certamente vai querer bater um pouco mais de papo sobre isso. Obrigado mais uma vez, ótima quarta-feira, bom feriado para você, até uma próxima. Obrigado para vocês, bom dia das crianças, bom dia Nossa Senhora. Valeu, tchau. Obrigado. Maurício Galego, Valeu. Gestor de renda variável da Soma Investimentos, sempre aqui trazendo grandes análises para a gente também poder entender um pouco mais sobre todo esse cenário. Saravale, 3 horas e 52 minutos. Deixa eu dar uma olhada como é que está o Ibovespa aqui. Foi bom enquanto durou, viu, Saravale? Aquela leve alta de 0,02%, agora caindo 0,05%. É o que você falou, né? Todo mundo com a cabeça no feriadão. Nós também, Saravale. Então, deixe as considerações finais. E as 2 maiores altas do Ibovespa nesse momento? Quem são? Aquelas ações que ninguém gosta, né? Só o Saravale. Alguém gosta para estar comprando. Para estar comprando hoje, subindo 2,40 para um dia como hoje, 4,70 Gol. Tá bom. Principalmente a Azul soltou os seus dados operacionais, né? Bastante sólidos. Se for olhar uma taxa, pessoal, para você entender o setor de companhias aéreas, chama-se taxa de ocupação. Subiu 2 pontos percentuais, 2,1%. Uma taxa de ocupação muito boa, muito sólida, mostra que os resultados operacionais, não no fluxo de caixa, o fluxo de caixa ainda pode ser negativo, né? Tem uma preocupação em relação ao fluxo de caixa, mas os dados operacionais podem ser ainda bem recebidos pelo mercado, mas a gente lembra, né? São companhias que dependem de diversos fatores, mas um deles que o mercado joga a favor ou contra e muda rapidamente de opinião, chama-se petróleo. Então, muito cuidado, eu gosto de sempre fazer a sugestão de um balanceamento, né? Então, se você tem companhia aérea, tenha também do outro lado uma companhia de petróleo para fazer, de certa forma, esse melhor balanceamento no seu portfólio, né? Então, a gente volta aqui na sexta-feira, né? Tem pregão normalmente, amanhã não tem pregão, né? Mas eu acredito ainda que o mercado deveria olhar com mais cuidado, né? Com outros óculos, né? Além desses que o Felipe está usando, fazer um ajuste, olhar na lupa, vamos dizer assim, os dados do IPCA, que deveriam, para mim, ser melhor recebidos. Vamos aguardar o Boletim Focus e outras opiniões, né? Mas acredito que o mercado está tão morno, que acabou não digerindo tão bem ainda esse IPCA, que para mim foi muito bem, deveria trazer uma repercussão melhor para a curva de juros, como a gente está vendo aqui no lado negativo hoje, varejistas, mas números bons do IPCA nessa quarta-feira. E eu volto aqui já fazendo propaganda, sexta-feira, sessão especial dos Saragráficos, né? Como toda sexta-feira aqui. Fechou. No marketing. Fechou, Marcos Saravale. Então, bom feriado para você. Bom feriado, a gente se vê aqui na sexta-feira. Você achou que eu ia falar semana que vem, né? Na semana que vem, Saravale. Ainda essa semana. Valeu, bom feriado para você, bom feriado para todo mundo que está nos acompanhando. Mas, claro, não se esqueçam, porque a nossa programação continua aqui na Pay TV, também no nosso canal do YouTube, no Profit da Nelogica e sempre ao vivo no nosso canal do YouTube. Agora você vai ficar com o Closing, Maurício Goldner, também o Gabriel Monteiro, fechando o mercado financeiro nessa quarta-feira pré-feriadão. Eu vou ficando por aqui, a gente volta na sexta-feira às 2h30 da tarde. Um forte abraço, tchau, tchau. PNC News. Informação que gera valor. O que
acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.